Muito boa noite, sejam todos bem-vindos à segunda temporada do programa Mais Mulher, que tem a finalidade de conhecer mulheres incríveis e suas histórias. Estaremos conversando com mulheres fortes, batalhadoras, inspiradoras, que se destacam em suas trajetórias pessoais e profissionais e em seus diferentes pontos de vista entre as gerações. O programa Mais Mulher acontece todas as quartas-feiras, às 21 horas, graças aos nossos apoiadores. Regla, Una Idiomas, Vivere Oncologia, Ibiza Designer Imóveis Planejados, Macrosul Móveis, doutora Ana Cláudia Leal, Medicina e Estética, e dentista Caroline Crema Stuani, aos quais a gente agradece muito. Hoje nós vamos conhecer 3 gerações de mulheres que lidam com suas semelhanças e suas diferenças. A mesma que é mãe é filha, a mesma que é filha é neta e a mesma que é avó é mãe. E dentro dessa junção forma-se uma história cheia de laços, mas também nós, causados por alguns anos de diferenças. A relação delas indica de forma singular quanto a sociedade mudou e vem mudando. São mulheres independentes e fortes, de épocas diferentes e que se ajudam, aprendendo umas com as outras. Estarei recebendo presencialmente no nosso estúdio a dona Lourdes Maria Polezelo, a Rosimari Polezelo Garda, e também vamos conhecer um pouquinho da história da Érica e da Laís Polezelo Garda, que são filhas da Rosimari e netas da dona Lourdes. Então são 3 gerações de mulheres. A dona Lourdes e a Mary, como é conhecida por todos nós, estarão aqui então, como eu já falei, presencialmente, e a Érica e a Laís, a gente vai falar muito sobre elas e também vão fazer a participação através de vídeo. Então, muito boa noite às minhas convidadas de hoje. Boa noite, Mary. Boa noite, dona Lourdes. Sejam muito bem-vindas ao programa Mais Mulher. Boa noite, Vere, a Duda. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui passando um pouco da nossa trajetória de vida, né? Entre gerações, mãe, filhas e netas, né? E eu sou a Mary, então, né? Tenho 2 filhas maravilhosas, né? Que mãe é sempre suspeita de falar. E que ama demais, sofre também, né? Com certeza. Mãe? E tô aqui com a minha mãe, né? Completou 80 anos esses dias e tá aqui forte, guerreira, sempre lutando, né? Em prol da nossa educação, minha, do meu irmão, do Rudimar. Nós somos em 2 filhos, né? Eu sou a mais velha e tenho o meu irmão. E ele também tem 2 meninas, a Camila e a Isabelle, né? Temos uma história assim de muita labuta, muito trabalho, né? Junto com a mãe, com meu pai, Pedrinho, que já é falecido, mas que deixou um lindo legado também na nossa educação. É isso aí, então hoje nós estamos conversando com as mulheres da família Polezelo, né, dona Lourdes? Então, dona Lourdes, eu gostaria que a senhora também se auto-apresentasse e conversasse um pouquinho conosco aqui, também se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, contasse um pouquinho quem é a dona Lourdes. Boa noite. Boa noite. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá? A minha vida foi muito difícil, muito rígida. Mas fazer o que, né? Tem que enfrentar a vida. Aí eu me casei, teve os 2 filhos, a filha e o filho. Uhum. E as 4 netas, maravilhosas, lindas. Uma mais lindas que as outras. E os filhos também. O meu marido maravilhoso. A Deus levou, né? Uhum. Mas fazer o quê? A vida. É a vida. Mas e é o melhor presente, né? Ter uma família assim, né, dona Lourdes? Pelo menos a gente passa uns dias, umas horas junto, né? Mas
fica diferente um pouquinho, né? Uhum. Isso aí. Muito bem. E hoje, então, vamos ter o prazer de contar um pouquinho da história dessas mulheres, principalmente as mulheres, é o nosso foco principal, né, do programa, um pouquinho da trajetória dessas mulheres. Mary, agora eu gostaria que você apresentasse a sua mãe. Como você descreve a sua mãe? Bom, a mãe, assim, eu tenho, assim, ela como um exemplo de mulher muito forte, muito guerreira, muito corajosa, né? Ela sempre teve que se puxar muito na vida, né? Batalhou muito porque ela e o pai passaram muitas dificuldades juntos em função de problemas de saúde do pai logo que eles casaram. Então a mãe, ela teve que no início da vida assim, de matrimônio dela, eu logo depois de 1 ano nasci, né, mãe? Vocês casaram. E aí logo depois que eu tinha em torno de 1 aninho, meu pai adoeceu e ficou 3 anos sem poder trabalhar devido a uma cirurgia muito grande que ele fez. E aí a mãe teve que assumir a liderança, né? Até que o pai se recuperava. E então, assim, uma coisa bem importante da mãe também é que ela sempre, a mim, no caso, né, me incentivou ao estudo. Mana, tu tem que estudar para ter uma vida diferente daquela que ela teve, porque a vida que a mãe teve foi mais de trabalho bem sacrificado, né? Trabalho na roça, com a família, com os pais, né? Com a família dela. Então, uma vida bastante sofrida, né? Na época que ela estudou só até a 4ª série também. Então, a mãe sempre tinha isso, tu tem que estudar, porque o pai, ele dizia assim, queria até meio que eu fosse costureira, né, o pai. Os ofícios da época. Ele queria que a gente ficasse meio por casa, não fosse longe, Sim. né, e a mãe, não, mas já tem que estudar. Sempre incentivando. Né? Sempre incentivou. Todos, assim, os desafios que eu assumi na vida, na minha carreira, na minha profissão, enfim, cargos que eu ocupei, né? Também a mãe sempre era uma que dizia e diz até hoje, vai, faz, assume, claro, né? Sempre, então, esse espírito de liderança, né? De presença, né? Sempre me ajudou muito com as meninas também, quando eu tive a Laís e a Érica. A gente continuou trabalhando fora, né, Veri, como prof, de manhã e de tarde. E a mãe me ajudou muito. Aí eu fui morar perto da casa, construir a casa perto deles, do pai e da mãe. E aí tanto o pai como a mãe sempre me ajudaram muito na criação das meninas, na educação delas, né. Então, é uma presença muito viva na minha vida, muito junto comigo, né. E a gente o suporte da família. Vive a vida junto, né? É por isso que merece estar aqui no programa Dona Lourdes de hoje, que justamente fala dessas histórias de mulheres fortes, firmes, independentes, que ao seu tempo e no seu jeito marcaram a história. Então a gente percebe ali o seu incentivo, a sua força, porque acompanhamos toda a trajetória profissional da Mary, né? A Mary sempre foi muito dedicada no trabalho e sempre se destacou em todas as funções que assumiu. E também nós temos algum conhecimento, né? Com as meninas também, com a Érica e com a Laís, que também são meninas muito fortes e determinadas, né? A força da mulher, né, Dona Lourdes? Corajosas, que não precisam depender de ninguém, né? Então verdade. Já era uma visão muito à frente também da época, né, Mary? Porque se a sua mãe tem 80 A mãe tem isso anos. Bem presente, né? Que as meninas também, né? Quando ela fala em relação às meninas, que elas têm que ser também corajosas, que elas têm que enfrentar, que elas têm que ser donas do próprio nariz, isso aí, né? Em relação à profissão, né? Para elas terem sucesso, conseguirem realizar todos os sonhos dela, enfim, né, mãe? É verdade. Então, vou lhe fazer então uma pergunta agora, a mesma que eu fiz para a Mary, Dona Lourdes. E como a senhora descreve a sua filha, a Mary?
Se a senhora tivesse que falar para alguém que não conheça a Mary, quem é a Mary? Como ela é? Mas ela é corajosa, trabalhadora, guerreira, enfrenta tudo, sabe? Muito bem, olha ali, ó. Isso aí. A senhora soube muito bem educá-la, né? Sim. Para isso. Sofri muito na vida, porque ela era pequena, né? E eu tinha que trabalhar, então o marido ficava cuidando dela, né? Aquela época, sabe? Mas depois tudo, Deus nos ajudou, fomos indo, sabe? Eram épocas... Não é fácil. Não Todas foi. as épocas têm a parte de dificuldade, né? Mas eram épocas mais difíceis também, né? A dona época Lourdes? que eu fui fazer vestibular, o pai meio ele ficou sabendo só depois. E a mãe Porque que aí, incentivava. a mãe que me apoiou. Aí depois que eu passei, daí a gente contou pro pai. Olha ali, ó, Né? esse- Daí ele apoiou também, claro, Claro, né? claro. Ficou feliz, né? Mas Mas isso eu acho interessante, assim, e eu sendo uma pessoa de fora da família e conheço a Mary mais, né? A senhora até eu tô conhecendo mais hoje. É, e também hoje tive que eu nem contato. te conheci. Olha, e eu tive contato mais com a Érica, né? Com a Laís, não tanto. Mas assim, a gente percebe isso, que tanto a Mary quanto as meninas têm esta força de mulher porque foram incentivadas. Então se percebe exatamente o trabalho, a educação que a senhora deu para serem mulheres independentes. E isso é muito importante. E a gente já está falando bastante sobre as meninas, e eu imagino que as pessoas que estão nos assistindo queiram saber um pouquinho mais delas também, porque infelizmente elas não puderam estar aqui hoje, né? Então, Mary, como você, como mãe, descreve as suas filhas? Jesus. A Érica, por exemplo. A Érica é a mais velha, A Érica é a mais nova. a mais nova. A Érica, então, está concluindo o curso de jornalismo agora em julho, né? E a Érica, ela é muito expansiva, ela é muito extrovertida, ela é muito comunicativa. Ela fala o que ela tem para falar, né, mãe? Se ela tem que também, às Independente. vezes, xingar nós, falar alguma Sim. coisa, tanto para a mãe como para mim. É. Ela fala, né? Ela diz o que ela está sentindo, ela não guarda aquilo que é. Mas depois aí tá tudo bem, né? Então ela é muito extrovertida, muito comunicativa, muito guerreira, muito corajosa, muito valente, né? Tá correndo atrás dos sonhos dela, tá aí lutando, Foi nossa né? colega aqui na Conecta, né? Né? Então ela procura, ela vai atrás das possibilidades, das oportunidades, aquilo que a gente, eu e o meu marido, na educação Passaram que pra nós ela. tivemos através dos nossos pais, a gente tentou desde pequenas passar para elas, né? Construir o próprio caminho, sempre com princípios e valores. E a Laís então, ela é mais introvertida. Uhum. Ela é mais introvertida, mas é uma menina muito inteligente, muito dedicada, muito estudiosa. Está concluindo também agora no final de ano o curso de Direito, né? Então elas têm muitas características comuns nessa questão de coragem, dedicação, né? Persistência, né? As duas, né? E essa questão, uma mais extrovertida, uma mais introvertida, mas as duas, assim, pessoas, assim, de uma índole, de um caráter, que é isso que a gente sempre ressalta, né? Desde, elas sabem, quando elas estiverem assistindo a gente, elas sabem o que a gente sempre fala, né? Que não adianta a beleza externa, a aparência externa, ela é importante, mas o que é mais importante é aquilo que tu é como pessoa e o legado que tu deixa aonde tu passa, Muito né? bem. Então, Porque fisicamente também elas são lindas, né? E elas devem ter pouca diferença de idade. elas têm, a Laís fez 23 agora em abril e a Érica tem 21.
Olha ali, é pouca Tá diferença de fazendo idade. 22 agora em outubro. Aqui na Conecta, a gente até dizia que a Érica era minha filha, porque ela é bem alta, loira, né? Então, E ela ela é filha pensa da que ela Veia se enchia aqui. de vaidade quando tu E eu dizia também, isso, né? porque olha só, minha filha é bonita também. Mas a Érica é bem linda também. E um amor, assim, eu sempre tive muita... de cara, eu tive muita empatia com ela, assim. Então, eu me vejo um pouco nela. Sim. E Então, tu vê até que pelas próprias características delas, eu acho que elas se encaminharam bem no perfil de cada uma, tanto para o direito, a Laís, como para o jornalismo, a Érica, né? é área da verdade, a comunicação. personalidade de cada uma, né? Então, vamos, já que a gente falou das características de cada uma, Mary, no que você se assemelha à sua mãe, no que você é totalmente diferente da sua mãe? No que eu me assemelho, eu acho que nessa questão da coragem, né? Da fibra, né? De perseguir os sonhos da gente, de não desistir, né? Que a mãe sempre esteve firme, né, mãe? Que nem uma rocha. Tem que ser, né? Tem que ser, E a né? mãe dela, Também. a Minha nona, mãe era assim. era Também, uma mulher assim olha também. como vai passando de geração para geração isso, né? A É. força da mulher. E a diferença, a principal diferença entre vocês? Ai, nossa principal diferença, mãe. A gente tem diferenças no dia a dia, né? De pontos de vista, né? Como uma pensa uma coisa, uma pensa outra. Acho que em função até da própria vida, né? A mãe, ela sempre se dedicou mais à família, né? À casa, né? A gente já teve mais oportunidade, né? Do de estudo, estudo. de conviver com outras pessoas. Então, às vezes, certos pontos de vista da gente não se fecham. Até pela geração diferente, né? Mary? Mas a gente conversa, né? E geralmente a gente se Mas de entende. personalidade, alguma coisa totalmente diferente? Não. Uma olha pra outra, né? Diz que programa, hein? Vamos botar vocês em saia justa. Vou aqui. pensar. Vamos pensar. Então, enquanto se pensa, a gente vai então conhecer um pouquinho da família, né? Da família da Mary, da Dona Lourdes, através de algumas fotos. Então, produção, por favor, vamos ver ali. Então, vocês podem comentar as fotos. Mãe, Casamento, então, Esse da Dona é Lourdes. no meu casamento. com o seu Pedrinho. E o Pedrinho. Lá na casa dos meus pais. Essa é a minha filha. Olha, Olha, é a Mary, única que foto amor. que eu tenho de criança, é essa. É que na nossa época, que eu imagino que a gente sim, tenha mais sim. ou menos a Foi num mesma casamento idade. do meu tio, né, mãe? Não tinha, né, Mary? Não, Não. tinha as fotografias, eram Essa bem também, raras. a minha professora Lourdes, ela ainda vive, mora ali no Rio Branco. E Deve você ter a idade que está da mãe. na frente dela? E eu que tô na frente. Ó, bem loirinha sempre ali. fui assim, Ela era mais alta da Bem turma. alta, mais alta da turma. Né? E nessa época ali a aula era classe multisseriada, sabe? Ali nós Certo. éramos colegas de todas as séries, bem dizer. Uhum. Ali daí já é o meu casamento, né? Aí tá no teu. Que foi lá no Guabiju, né? Que eu casei. Aqui, aí o pai, O pai e a Eu mãe. e o pai. Olha que linda. Né? Noiva linda. É o meu irmão? Esse Esse é o é o- meu irmão. Ah, o seu filho. depois de 6 anos. Acho que ele não vai Aí gostar. veio ele. Viu, mano, que eu achei essa foto, Olha viu? só que amor. É, a mãe levou ele lá no Perim. Olha as fotos. Aí A já Laís. é a As Laís. meninas. Aí já é Aí a já Laís. mais facilidade com fotos, né? Na a gente não batia tinha, mais, fazia os books, Aí né? a Érica. Aí a Érica. Você vê que é ela mesmo, olha só. O olhinho. O jeitinho, né? É. Olha que foto linda ali. Aí é nós três, né? Naquelas sessões de foto que às vezes se fazia de vez em quando. E aí as minhas duas riquezas, né? De agora. Lindas. A Érica, os colegas, a gente, né? Em Porto Alegre, acho que um fim de semana que a gente foi passar Essa com é a minha elas. mãe. É, Olha ali. essa é a nona. Ela morreu já com 93 anos, mas com muita saúde. Olha que coisa boa. Isso que é importante, né? As minhas irmãs e a minha mãe. Também muitas mulheres.
na família da Era senhora? 4 irmãs e 4 irmãos. Ah, E uma era gêmea. de Ainda cá. tem duas vivas, Deus. ó. Né, mãe? Oi? As duas mais velhas estão Essas vivas. de cá, sim, uma tem 93, uma 94. É. nossa. E a mais de geração, jovem, ali né? perto da mãe, essa já faleceu. Já faleceu, a mais novinha. Aí na minha trajetória de trabalho, né, Veri, eu sempre gostei muito, fiz questão de colocar essa foto porque eu sempre gostei muito do trabalho em equipe, né? Eu acho que sem equipe tu Com certeza, não né? constrói nada, Nada. né? Tu não é nada Aham. sozinho. E ali também fiz questão de colocar essa foto em escola, porque a minha vida foi dentro de escolas e a da presença do prefeito ali, do Vitor, porque ele foi o cara que me impulsionou muito na minha trajetória na educação, assim, Nossa. que me deu muita força, né, mãe? Nossa. E aí você Sempre. assumiu a Secretaria de Educação Junto com muito ele. jovem também, né, Mary? Eu assumia E fez um belíssimo trabalho, porque eu admiro muito o trabalho que você realizou e também para mim serve hoje como um exemplo. Obrigada, E também, igualmente, viu? e também acho que a equipe é tudo. É a equipe. E eu sempre admirava assim a tua equipe É. e nossa, a tua gestão foi assim maravilhosa, foi uma das A gente melhores. construiu que uma passou por equipe aqui. muito boa. Ali, a gente sempre faz muita coisa em família, né, mãe? Olha, Assim, a gente brinca muito, faz muita brincadeira quando nós estamos todo mundo junto. Então, ali foi uma noite que a gente se vestiu. Resolveu botar- Minha sobrinha, né? Minha Ah, sobrinha os de turbantes. 10 anos, ela inventa muita brincadeira. E ali também, ali tu tá me ajudando ali, né? Na frente, Veri, né? Eu acho que... Verdade, eu não tinha percebido. Olha ali, né? O nosso, acho que a nossa vida, a minha É. vida também está sendo pautada pela educação, porque a mãe briga comigo, às vezes ela diz, mas tu tá ainda nas escolas, tu não te Sim. aposenta nunca, né? E é o que eu falo, Mary, assim, ó, que professora, né, e ainda mais, eu sempre digo assim, da nossa época, né, que não adianta, né, eu acho que realmente é um dom que a gente É um tem, dom. né, e a gente se dedica de corpo e alma. E não adianta, e vai né? ser sempre professora. Mas logo, logo eu tô ali com 60 anos e tô ainda nas escolas, mas eu digo, a Não gente consegue se desligar. acorda e dorme, né? Escola, educação, a gente tá sempre, né? Faz parte da pessoa já, né? É verdade. E a gente se realiza enquanto realiza. professora, né? E em qualquer desafio que surgir, eu sempre digo, professora dá um jeito. Não, gente. Quando se é professora, qualquer desafio que surja na frente, a gente dá um jeito, não é, Dá um Mary? jeito. É, verdade. A gente dá um jeitinho. É isso aí. Então, a gente já viu algumas fotos ali, umas fotos de vocês enquanto... De família também. que Ali tem meu continuamos aí. marido ali de pé também. na piscina. Das primas, ali encontro de primas, a gente gosta de se reunir também enquanto primas, né? Que a gente já não mora muitas tão próximo. Aniversário em família. Jantar em Ali família. tem a família das minhas primas, do meu irmão, a gente tá sempre junto, né? Sim. Ali com alunos também, né? Que eu fiz questão de colocar essa foto. Família, a nossa sobrinha, da nossa filhadinha, a menorzinha, a Camilinha. Também, né, mãe? Tenho Final de duas netinhas semana. maravilhosas. Uma tem 10 e uma 6. Que é filha do meu filho. Sim. Mas são uns amores. Minha sogra, que também é uma grande batalhadora, uma grande guerreira, né? E que ela estimula muito a gente também. E ali, mãe, fala ali de trás, ali. Faz um ano essa. Não, mas a tua samambaia. Ah, Sim, lá minhas samambaias. Tem uma sala assim, é toda samambaia. Ai, a senhora tem várias, então É gosta muito muito linda. Já de tem samambaias. uns 20 anos. 20 anos. Elas Aí têm. eu já tô falando pra ela, ó. Se a mãe for, tu não me deixa elas morrer. Cuidado, não. Vai ter que deixar a herança, Mary. Ela dei incumbência pra ela. É que ela cuida, eu não sei se eu vou saber cuidar, assim, E né? deve até conversar com elas, não? Quando tu levanta, tu cumprimenta elas. Olha, eu já E dá ouvi uma falar aguinha isso. pra elas toda semana. Ai, E nós aí temos são uma as- coisa bem comum, eu e a mãe, que é a questão das flores, né? Uhum. Que eu acho que eu peguei esse amor das flores pela mãe.
né? Que a mãe sempre foi muito das flores. Eu e gosto. eu também, na minha casa, eu tenho que estar sempre plantando flor, cuidando de flor, né? Gosto muito também. E olha, ali vai passando Adoro. isso de geração para geração, né? E Dona Lourdes, a gente já viu ali algumas fotos desde o seu casamento, mas como foi a sua infância, assim? Que brinquedos vocês tinham? De que brincadeiras vocês brincavam na sua época? Para a gente fazer uma comparação ali com a infância da Mary depois. Desde criança, desde assim, aí a gente começou a ir para aula A senhora é natural de Nova Prata? no Rio Branco. Ali Sim, eu do Rio nasci Branco, aqui. aqui em Nova Prata. Mas moro Sim. lá. Mora ali desde a infância. Desde aí, nasci lá. Nasci Nasceu em lá, casa, sim. né? Nasci Sim, em casa. nasci uma casa paterna ainda tem. Sim. Mas né, infância, de brincar, nós não tivemos. Nem eu, nem minha irmã. Só trabalhar, Desde pequena. desde pequeno. De manhã ia para o colégio, de a pé. Sabe? Frio, barro. Ia. E longe a escola ou não? Era Por perto? enquanto, 1,5 km. Lá na Caetano, já tinha. Ah, já tinha Caetano. Mas eu adorava os professores, o colégio. Maravilhoso. Aí voltaram, daí. Assim a mãe ia para a roça, então eu ficava, aí fazia tudo, desde criança. 10, 11 anos, assim, tinha que enfrentar tudo. Casa, comida, tudo, sabe? E foi assim, sempre trabalhando de manhã para o colégio. E quando eu não ficava, ia para a roça com os pais. E ajudava o trabalho na roça também. Na roça. Quando eu não ficava trabalhando em casa, era na roça. Mas desde criança, sabe? Não tinha. Não tinha. Não tinha folga. não tinha- E as brincadeiras eram só no domingo. No domingo. Do que vocês brincavam daí no E domingo? a gente colocava balanços, sabe? Sim. E ia no balanço, pular corda, jogar vôlei, assim, como é que é? Caçador, que diziam, Uhum. que nem mais me lembro. Sabe, com minhas colegas, minhas amigas, aí minhas vizinhas, que eram da minha idade. E são essas as brincadeiras. Já diferente um pouco da sua época, né, Mary? Que daí já teve... já tinham outros brinquedos, outros tipos de brincadeira. E a sua infância, Mary, como foi? A minha infância, da questão de brincar, a gente brincava assim, mas mais assim era ali na natureza, sabe? Eu e minhas primas ali com barro, com panelinha, com brincadeiras assim da própria natureza. A gente não tinha nada de brinquedo comprado, né, mãe? Que não. A mãe e o pai me deram uma boneca, que ela tinha um cabelão loiro, assim, lindo, que nem o teu, da cor do teu, assim, né, mãe? A canhoca tinha um aninho. Mas a mãe me fazia deixar ela lá, Guardadinha. sentadinha lá, a boneca, para não estragar, né? Que Sim, era difícil para eles comprarem. É. Então, eu me lembro dessa boneca, né? Que ela ficou até algum tempo, assim, guardada. Mas aí, eu também, desde ali os 5, 6 aninhos, eu já tinha meus compromissos ali dentro de casa, né? Sim. De buscar lenha, para fazer o fogo, grimpa, os cavaquinhos que a gente chamava, arrumar as coisas para o fogo, cuidar a comida para a mãe, né? Se a mãe ia na roça. E aí, à medida que os anos foram passando, eu fui assumindo também as coisas da casa, né? Foi crescendo. Mas brincar era aquela brincadeira normal, de correr ao redor da casa, de pega-pega, né? De balanço pendurado na árvore, coisas brincadeira bem saudável, bem né? Em contato com a natureza. Hum. E a gente sabe o quanto é importante essa fase da infância, né? O quanto molda a personalidade da pessoa. A infância e o meio também, a influência da família, né? Formam a personalidade das pessoas. Já bem diferente, né, Mary, da infância das suas filhas. Que daí agora a gente faz Bem uma diferente. comparação entre 3 gerações, né? A da sua mãe já mais voltada ao trabalho, a sua já tinha responsabilidades, mas também tinha esse brincar, contato com a natureza, aí já surgiu a boneca,
que a sua mãe não É, teve, também né? não teve. Também não teve E nada. das meninas, a infância da Érica e da Já Laís? foi bem diferente Já bem daí, diferente, né? Sim, sim. Que bom. Desde a questão de presentes, de brinquedos, né? Aí entra também a questão de ter mais essas facilidades, essas possibilidades da gente poder adquirir, tanto eu com meu marido, a gente, né? E brincar. A gente continuou, sim, com essa questão do brincar. Até porque a gente mora fora, né? Uhum. Elas se criaram em casa e bastante pátio grande, né? Então, sempre desde pequenas, a gente foi de brincar muito com elas. Eu, meu marido, a mãe também, o meu irmão, a minha cunhada, as minhas primas, né? De esconde-esconde, de pega-pega, de jogar, de caçador, né? Como a gente faz com as minhas sobrinhas hoje. Mas essa questão de brinquedos e bonecas, Já foi bem diferente. quartos cheios, É. né? Bastante possibilidade. Mas aí já entra a questão dos livros também, né? Né? Dessa parte mais educativa, que a gente também já começou a colocar e a comprar, adquirir, a brincar junto, né, mãe? Também. Por exemplo, o jogo Uno, né? O jogo Uno foi a gente introduziu para elas, mas que com o pai e a mãe, depois as meninas Já jogavam. cresceram já jogando junto. E hoje, quando a gente se reúne de noite, muitas vezes a gente fica com as minhas sobrinhas pequenas, com a mãe, a gente, Já todo fica mundo. dentro da jogando. família. É. Olha que coisa boa, né? Mas muito Sim. bom, E né? Mary, você teve 2 filhas mulheres. Você sente ou sentiu já falta de ter um filho homem? Eu acho que assim, logo que eu engravidei, eu acho que a gente pensava assim, eu acho que o meu marido mais, né, acho que poderá vir um filho homem, né, mas no momento que a gente soube que seria uma menina, tanto eu como o Aricelso, a gente ficou feliz, a família inteira Sim. feliz, né, e aí era a primeira neta, né, mãe? Nossa, né? Foi O um xodó sonho. de todo mundo, quando nasceu, lá tava todo mundo já lá no hospital, Imagino. os 4 avós, os 2 do Guabiju, o pai e a mãe, os Dindo lá, todo mundo. E aí a gente nunca sentiu essa necessidade, né? de ter um filho. Aí logo depois veio a Érica, daí parece que tu já, tipo assim, sabe ser pai e mãe de menina. Se viesse um menino, de repente a gente não vai saberia estranhar. tanto, né? Mas não, nem eu, nem da parte do Aricelso, não. E já vieram depois as 2 sobrinhas também, então, né, já Nossa, só mulher, as 4 netas, né? E a dona Lourdes ali forte, incentivando a todas a serem fortes e Eita, independentes, né, Com dona certeza. Lourdes? Isso sim. Então, gente, nós já estamos praticamente na metade do nosso programa. Eu vou agradecer mais uma vez os patrocinadores e vocês podem ficar à vontade para tomar uma aguinha, né? E é sempre importante, então, a gente agradecer quem apoia o programa Mais Mulher. Então, a gente agradece a Regla, que é referência em moda e estilo para milhares de gaúchos. O Festival de Malha Regla já começou. São malhas para toda a família a partir de R$ 29,99. Então, parcele em até 10 vezes sem juros com o primeiro pagamento para 60 dias. E muito obrigada às lojas Regla por me vestir em todos os programas Mais Mulher. Então, tudo que eu visto no programa, na loja Regla tem. Agradecemos também a Una Idiomas, Desbrave um Novo Mundo. A Una Idiomas, há mais de 10 anos, pensa em ajudar você a ver o mundo através do aprendizado. Agradecemos a Vivere Oncologia, cuidamos de pessoas, não de doenças. É um cuidado que vai muito além do tratamento de câncer em si, pois para a Vivere o importante é a saúde como um todo. Também agradecemos a Ibiza Designer Imóveis Planejados, projetos e execução de imóveis sob medida, seu ambiente agradável, acolhedor e de acordo com a sua personalidade. A Macrosul Móveis, que une as famílias criando vínculos,
e que está há mais de 29 anos entregando qualidade e confiança para o seu lar, feito tudo com muito carinho e pensando em cada ambiente. Então a Ibiza e a Macrosul Móveis, nosso muito obrigada, pois são eles os responsáveis por embelezar o estúdio aqui do programa Mais Mulher. Agradecemos também a doutora Ana Cláudia Leal, médica, que realça sua beleza com naturalidade e elegância. Ela organiza seu plano de tratamento de forma eficiente e com resultados visíveis e duradouros. Autoestima com tratamentos inovadores e alta tecnologia para vocês. E também o nosso agradecimento a Caroline Crema Stuani, que transforma e idealiza sorrisos. E a Stuani Odontologia conta com um atendimento todo diferenciado, buscando atender a todos os pacientes e todas as especialidades odontológicas. A periodontia, a implantodontia, a ortodontia, a odontopediatria, a odontogeriatria, aos pacientes especiais, a endodontia, a harmonização orofacial, a prótese dentária, a dentística estética e restauradora. Então, a doutora Caroline Crema Stuani, o nosso muito obrigada e mais uma vez obrigada a todos os nossos patrocinadores. Então, continuando aqui o nosso bate-papo sobre as diferenças entre as gerações, eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho agora sobre os afazeres domésticos, porque antigamente a mulher era esposa, mãe, dona de casa e praticamente ficava com a responsabilidade de todos os afazeres domésticos. Hoje em dia isso mudou um pouco, então vamos saber com a senhora, dona Lourdes, como eram assim as responsabilidades da casa quando tinha seu marido vivo também, quando a senhora teve a Mary e o seu filho, quando eles eram crianças, né, eram pequenos, como ficava essa questão das responsabilidades de dentro de casa? Ó, para mim, tinha que cuidar dos filhos, né, que veio ela, depois veio o guri, de 6 anos, por causa que ele ficou muito doente, né. Uhum. Daí depois ele disse, eu quero um menino. Uhum. Disse, bom, se tu fizer ele... E fez. Aí veio o guri, mas tudo de surpresa. Ninguém sabia nada, né, como é que Sim, era. porque não tinha ecografia, nada, mas né? ele ficou, sabe? Mara, feliz da vida. Chegou, tinha um casal, né? Sim. Aí, trabalhar, cuidar dos filhos. A menina também, o guri, o guri chorou muito. Mas a guria não, guria só comia e dormia. A Maria era tranquila. Maravilhosa. Mas, olha só. O menino foi O menino melhor. chorou. Como é o nome do menino? Rudimar. O Rudimar. Chorou bastante, então. Isso aí. Aí, sabe, vai pra roça, cuida da casa, faz comida, vai fazer... Lava a roupa, passa, tudo a mulher. Aí A maior parte dos afazeres era a responsabilidade da mulher. Que eu tinha a minha mãe, que ela me ajudava bastante, sabe? Porque daí, como eu tinha marido, eu tinha ficado 3 anos sem trabalhar, né? Uhum. Daí eu deixava a minha filha com a minha mãe. E eu tinha que trabalhar, pegava pessoal para trabalhar, para plantar, para comer. Que não era fácil. Nossa, deve ter sido uma vida a dura. herança dele, ele gasta tudo no hospital. Como nós moramos 2 anos aqui, depois a gente foi morar naquilo que tinha herdado, aí o pai disse, não, tu vai ficar aqui, vai construir uma casinha aqui que eu vou te ajudar. Aí o pai faleceu também, logo. Aí eu fiquei sem chão, né? Marido doente. A menina com a ninha. Pequeno. E tu tem que trabalhar, minha filha. Tem que se virar. Aí daí a menina ficava com a minha mãe e ele, às vezes, daí depois ele começou a se recuperar. Daí ele ficava com a menina em casa e eu tinha que arrumar gente para trabalhar. E daí quando chegava, sabe, tinha que fazer serviço, fazer comida e
tudo. Uma vida bastante dura, né? Com bastante, Não, era uma vida querida, pesada. trabalho. Mas graças a Deus, Tá aí, tá forte, né, Dona Lourdes, com uma família linda, né? Que só lhe enche de orgulho, é o importante, é isso aí. né? Aí o guri depois ele cresceu. Ele também, não, estudar ele não queria. Não era de estudar. Ele foi crescendo. Daí depois ele foi trabalhar também. Desde os 14 anos, né? Daí já começa a ajudar bastante ali também, Foi né? trabalhar, e depois ele na quis ser renda- caminhoneiro. Aí ele foi caminhoneiro, daí ele casou com a dona Adanusa Soloto. Uhum. E veio o menino que Deus levou, nossa netinha, Um momento triste da família, né? né? Jesus, Bem triste. muito triste. E daí depois, ele quis ser caminhoneiro, então. Vai caminhoneiro, né? Veio o menino, faleceu. Depois veio a menina, a Isabelle, que já está com 10. E veio a Camille, que está com 5. Nossa, são muito estudiosas, Os muito dodóizinhos queridas. agora da casa, sim, né? As crianças da estão casa, indo embora coisa os boa. pequenininhos da casa. Muito queridas. Quando tem criança, tem a alegria, né? É, Não. tem. Isso aí. Mary, como você vê essa questão das responsabilidades do lar, que antigamente ficava só para mulher, aí na nossa geração, vou dizer, né? Porque eu acho que somos praticamente da mesma, já teve alguma mudança. É, assim, então, eu às vezes falo pra mãe, a mãe fica brava. Eu disse, mãe, eu não me lembro de tu me pegar no colo quando eu era pequena. Você lembra? Pouco colo, né? Digo, porque a gente Sim, viu, sim. você cresceu, né, com a mãe sempre correndo, a mãe e Sim. o pai, né? Sim. Aí depois do almoço, o pai até deitava um pouco, descansava um pouquinho, mas a mãe daí, tu sabe, ia lavar roupa, ia estender roupa, ia, né, e se preparando para depois voltar para a roça com o pai, né? Então, meu pai sempre trabalhou na agricultura e trabalhou como carpinteiro. Uhum. Né? Então, eu estava sempre trabalhando. Eu nunca vi meu pai fazer feriado, a não ser na Sexta-feira Santa, alguma Natal, essas datas ali, porque senão para o pai não tinha sábado e domingo, né? Ele sempre tinha o que fazer. E aí sempre, assim, além de casa, trabalhava nas festas, trabalhava com água, trabalhava na comunidade, trabalhava com o que fosse, né? Então, a gente cresceu, assim, muito com essa questão do trabalho bem presente, né? E eu cresci ali, então, em casa, assim, aprendendo as tarefas domésticas desde pequena. E depois da quinta série, que daí, o sexto ano, eu comecei a estudar aqui no Reinaldo Cherubini. Então, quando tinha prova, coisas assim, eu ficava em casa, fazia os serviços da casa, estudava e de tarde vinha para o colégio. E quando era férias, né, daí, quando precisasse ajudar o pai e a mãe na roça, que eles plantavam batata, tanto eu como o meu irmão, a gente ia ajudar nas férias, né? Raramente a gente ia passear, né, mãe? Não foi fácil. Era muito difícil passear, a gente, assim, trabalhava assim. E eu com as minhas filhas, mas claro, depois começa a trabalhar fora, né? Comecei a dar aula, né? Daí, sempre nos finais de semana, ajudava a mãe nos serviços da casa, nas faxinas, no pátio, né? No jardim, na grama, né? Até que eu morei na casa dos meus pais, sempre foi assim, na questão do E trabalho. em relação da divisão do trabalho com o seu esposo? Depois Dividir o trabalho doméstico. Então, o pai, por exemplo, eu sempre via ele ajudando a mãe, por exemplo, secar a louça e tal. Já tinha essa O pai percepção dele. sempre. né? E eu e o meu marido também, né? Eu sempre procurei, assim... É as mudanças de gerações, né? Ainda que na época da tua mãe ele já ajudava alguma coisa, porque o normal era na época... Nessa época o normal não era, mas o pai ajudava. Na assim. nossa já
teve uma mudança, É. não tanto, né? Não adianta a gente mentir, né? Mas eu sempre fui de chamar o Aricelso também, Isso. para me ajudar, ainda mais quando tinha as meninas pequenas, né? Nossa. Então a gente se dividia as tarefas quando estava em casa os dois, né? Ou tu fica com as meninas, ajuda, brinca, né? Ajuda no banho, enquanto eu vou fazendo Outras coisas. outras coisas, vou fazendo a janta, vou preparar a aula. Então, a gente já começou a distribuir, a dividir as tarefas dentro de casa, né? E com o passar dos anos de convivência, no nosso caso, nós dois, né? Aí essa colaboração foi aumentando. né? Também percebo isso. Tem que ser. E agora que a gente tá os dois sozinhos, então a colaboração aumentou mais Aumentou ainda, né? mais. Porque enquanto as meninas moravam com a gente também, então eu com elas também sempre fui, Sim, né, velha, dividir. assim, né, desde pequenininhas, né? Que elas já começaram ali no poder ajudar em casa, elas já começaram nas tarefas domésticas, né? Nas pequenas coisas. E também sempre tinha esse pensamento: um dia vocês vão crescer, vão morar sozinhas, vão ter a vida de vocês, mas vocês têm que se virar, né? No trabalho de casa, né? Nas coisas do dia a dia, na comida, e assim foi, né? E elas se viram muito bem, né? E se a gente perguntasse isso para as meninas sobre divisão dos afazeres domésticos, com certeza na geração delas é tudo dividido dentro de casa, né? Porque já evoluiu muito essa questão. Nossa, né? E ainda antigamente bem, era né? tudo a mulher, né? É, Praticamente, só a a mulher. maior parte é mulher. Daí na nossa geração já começou a gente começou a compartilhar essas responsabilidades, Mas tem que ser, né? mas na geração das meninas, Muito com certeza, mais. agora a gente A gente percebe que teve percebe. uma grande Sim. evolução nisso tudo, para não ficar pesando só É, para a mulher, né? verdade. E como vocês veem, então, já que a gente falou desse progresso em casa, mas como vocês veem o papel da mulher hoje em dia na sociedade? Mary? Eu vejo a mulher bem mais atuante, né? Botando a cara, indo à luta, né? Assumindo posições que antes não assumiam, né? E a gente vê que a mulher tem, ela tem capacidades, nem se fala, imensas, né? Potencial muito grande. E, né, sem querer puxar a brasa para a mulher, a gente tem esse outro lado, né, da questão desse olhar muito materno que a gente tem, né, com todas as questões, né, seja na política, seja na economia, seja na educação que a gente trabalha. Então, a mulher, ela reúne, no meu ponto de vista, muitas potencialidades, habilidades que são bem importantes. E eu vejo a mulher, né, se destacando e cada vez mais assumindo as suas posturas, né? Vejo pelas minhas filhas, por exemplo, elas assumem os pontos de vista dela, elas não se escondem, né, atrás da cortina, vamos dizer, não ficam com medo, né, de se expor as suas ideias, os seus posicionamentos, né? A gente for ver a questão política também, né? Fosse antigamente, o pai e a mãe diziam uma coisa, eu tinha o pensamento, né? Eu já era, por exemplo, o meu pai, por exemplo, ele só me deu um tapa, que eu me lembro, né? Só, né? Mas o pai, ele era maravilhoso, mas ele era rígido também, né? Então, eu tinha medo de muitas vezes pensar, divergia de opiniões do meu pai, sim, mas eu tinha medo de me posicionar frente ao meu pai, né? E eu vejo que hoje, com as nossas filhas, por exemplo, eu e o Aricelso, a gente sempre foi muito de conversar, de dialogar com elas. Então, elas cresceram com essa ferramenta, né, ali, de colocar a visão delas também, né, dentro de casa, né, em relação à política também, que está mais presente hoje, né, o ponto de vista, a questão da mulher e outras questões sociais. Então, hoje elas já conseguem se posicionar mais até dentro de casa na relação familiar
E isso elas levam, né, para o mundo do trabalho, né, nas relações com as pessoas, né? Isso aí. E Dona Lourdes, que conselho a senhora daria para as mulheres de hoje? Que elas têm que enfrentar, que têm que ser corajosas, não pode abaixar a cabeça, não pode, sabe, sim, seguir. Não pode ter medo de, porque mulher. Mulher tem que ser batalhadora, corajosa, enfrenta tudo. Não precisa. Tem que ser forte, né? Tem que Isso ser aí. forte. Olha ali Forte. que exemplo, né, Mary? É isso aí, olha ali, Dona Lourdes. Porque nós não tivemos oportunidade. Então, vocês que são mais jovens, A mãe sempre ela coloca isso, né? Porque nós não podia falar. Ela dizia, né? Ela já foi criada numa geração que era a palavra do pai e da mãe. Era a última. E não podiam falar nada. o pai falava, Tá falado. tá falado. Olha, nem muitos anos de diferença já como mudou as gerações, né? E hoje em dia, então, já tá bem diferente e vai ficar ainda mais, Vai né? ficar Porque mais, a né? gente sabe a força da mulher e o quanto a mulher cresceu diante da sociedade, mas tem ainda muito mais avanços, né? Para conquistar, né? A gente precisa evoluir ainda mais. Mas precisamos de umas Dona Lourdes ali, ó, dando força, suporte, né, e incentivando, né, Dona Lourdes? Isso aí. Isso aí. verdade. Não podemos abaixar a cabeça, arredar o pé, por quê? Né? Isso aí, isso aí. E falando em gerações, a gente fala também do envelhecimento físico, né? A gente envelhece, e que bom que a gente tem a oportunidade de envelhecer, sinal de que estamos vivos, né? É um privilégio, é a maturidade, saber envelhecer, entender o envelhecimento, eu vejo como uma questão de maturidade e também como um privilégio. Como vocês veem essa questão do envelhecimento, Mary? O envelhecimento, eu às vezes me assusta um pouquinho, né? Eu almejo viver bastante, né? Puxar para a mãe, assim, né? Pra avó, né? Para a avó, para as tias, né? Mas envelhecer com saúde, né? Porque às vezes eu já tenho essa visão bem presente, né? De que eu tenho minhas filhas e a gente cria elas para o mundo, né? A gente incentiva muito que elas alcem os voos que elas sonham, né? Então, eu já tenho bem presente, por exemplo, que eu não quero que as minhas filhas abram mão da vida delas, por exemplo, para ter que cuidar de mim, né? E então, assim, a gente prima muito agora. Que bom que se tem muitas possibilidades também financeiras da gente cuidar da nossa saúde desde jovem, né? De fazer um pilates, de fazer uma academia, de fazer caminhadas, claro, não tem custo, né? Mas ter esses cuidados que são importantes, né? E a aparência física também. Hoje a gente tem toda uma estrutura, desde os meios de comunicação que te estimulam, né? As redes sociais e a possibilidade de tu ler, de tu estar por dentro, né? E de tu, então, seguir firme nesse propósito, né? De querer envelhecer bem e com saúde. Muito bem. E a senhora, Dona Lourdes? O que é o envelhecimento para a senhora? Como a senhora vê isso? Ainda graças a Deus, todo o meu sofrimento que eu tive na vida, sabe, que não foi fácil, mas eu tô bem, então. Tá muito bem, uma mulher muito bonita, muito charmosa, né, Mary? Primeiro tu perguntou da diferença. Uma diferença. A mãe sempre foi uma mulher e é muito vaidosa. É verdade. Muito vaidosa, de muito bom gosto, ela se cuida, isso é muito bom, né? Que é uma coisa que eu
não puxei muito, porque não tenho, né? Uma diferença, Olha, né? tem que puxar, né? Eu sou mais a básica, assim, né? A mãe, ela já, né? Né, mãe? Isso é bom, né? Ótimo, uma mulher bem Vaidosa, bem né? vaidosa, uma mulher bem bonita, bem charmosa. Não teve muitas oportunidades de ter coisas boas, bonitas, mas agora, sabe, com o tempo, com os anos, a gente tem que mudar um pouquinho, então tem que se ajeitar. Se cuidar. Né? Isso E aí. a mãe sempre foi, né? A mãe não, de repente não lembra de comentar, mas a mãe sempre foi de se cuidar na comida. Ah, na comida, sim. Na alimentação sempre Sempre. se cuidou. Sempre. A vida toda. Agora que engordei um pouquinho. Não, mas ela sempre Tá foi bem. mais regrada, Sim, né? sim, sim. E eu me lembro que a minha avó também era assim. A mãe não também. porque eu acho que ela quisesse se cuidar, mas ela tinha... Entendia que uma boa alimentação faz parte da qualidade de vida, Isso, da saúde. isso. E a mãe também, né? Já uma coisa que eu já não herdei muito da mãe, né? Infelizmente. Tem que aprender, né? Tá ainda, Tem tá que ainda em aprender, tempo, né, tem dona Lourdes? Tu é novinha? Tá ainda em E eu- tempo. Quer ser como a mãe, né? Tem que seguir o exemplo, né? Então, o envelhecer não lhe incomoda, né? Não, A questão não. de maturidade, como eu falei, é um privilégio, né, É, dona Lourdes? é. A senhora vê dessa forma. Eu Também. vejo assim, né? A mãe não toma um remédio. Olha, que Graças coisa a boa. Deus. Nada, e Nada. tudo e tá super bem de saúde. É, tá bem. Muito. Qualquer coisinha a pessoa tem, né? Ah, sim, isso é normal, né? Isso é normal. Então, nós vamos agora, dona Lourdes, conhecer um pouquinho do seu filho. A senhora falou que tem o Rudimar. Então, produção, nós temos um videozinho. Vamos ver que o Rudimar nos deixou um recadinho, então. Vamos ver. Mãe, olha lá. Oi mãe, oi mana. A gente queria dizer que a gente ama muito vocês, que vocês são muito especiais para nossa família, são mulheres fortes, guerreiras, que vocês sempre possam nos ajudar e ensinar as nossas filhas a serem igual a vocês. Um beijo da Isa, te amo, te amar e vó. Tinhas também, né? Nossa, tchutchuquinha. Olha, participando do programa, então, assim, um grande beijo para as netas também, que fazem parte dessa família linda, né? E pro Rudimar também, um agradecimento por participar desta forma do nosso programa. E a gente falou muito aqui das 3 gerações, e eu disse lá no início que eu estava com 2 gerações, né? Então, a dona Lourdes, a Mary... E faltavam as meninas, né? Então, a Érica e a Laís. Então, a gente vai conhecer um pouquinho, né? As pessoas que estão em casa devem estar curiosas para conhecer as meninas, as filhas da Mary, netas da Dona Lourdes, através de um videozinho. Então, produção, por favor, vamos ouvir as meninas. Oi mãe, oi vó, tudo bem? Tô passando aqui para dizer que eu amo muito vocês, aproveitar para dizer que eu tô morrendo de saudade e agradecer mesmo do fundo do meu coração por tudo que vocês me ensinam, por tudo que vocês compartilham comigo. São tantos ensinamentos. Eu sei que nós somos de gerações muito diferentes, eu sei que o programa é muito sobre isso, mas como é bom poder aprender com vocês, poder ouvir vocês, escutar vocês. É lindo ouvir as histórias, principalmente as histórias da avó, que são histórias muito diferentes das que eu venho escrevendo na minha vida. E eu vejo que a gente sempre se respeitou, mesmo às vezes com valores, ideais diferentes, opiniões diferentes, a gente sempre manteve o respeito, o diálogo em primeiro lugar. E isso são coisas essenciais assim que eu levo para minha vida, valores, de independente de opiniões, de posicionamentos contrários, a gente tem que sempre se respeitar. Então eu sou muito grata por aprender com vocês e vocês têm um espaço assim, ó, gigantesco no meu coração. Sem vocês eu não seria nada. Eu não seria eu assim. Eu acho que vocês fazem parte da minha construção como pessoa e isso é incrível. Então eu só tenho a agradecer, dizer que vocês são mulheres fortes, guerreiras e que eu tenho muito orgulho de poder conviver com vocês. Eu amo muito, muito, muito vocês e eu tô morrendo de saudade. Um beijão. Lindona, né? Nossa Érica, emocionante, né? Emocionante. Vou ouvir a neta, assim, e ver que ela já tá se destacando ali
campo profissional também. O que a senhora sente ao ver isso? Sinto ela corajosa, tem uma emoção, sabe? Porque uma jovem, nova, enfrentando assim as TV, não é muito. Não é uma tarefa fácil. Os problemas, né? Mas da ela vida. é neta da Dona Lourdes. E filha da Mary, né, Mary? Que tá bastante emocionada agora, né, Mary? Não tem como não ficar, né? Eu digo mesmo, a gente hoje em dia, com toda essa facilidade, tu conversa com os filhos a todo momento, né? Tu com o teu também lá longe, né, Veri? Mas a Mary, ela sempre foi assim. Ela se cai as lágrimas, eu digo, mana, segura. Ó, até ali, ó, mãe. Até outra diferença ali, né? E até aí ela mostrando que tem que ser forte. Tem que né, ser Dona forte, Lourdes? porque senão desmorona tudo, né? É isso que é aí, olha emoção, ali. é coração, é sentimento, é filho, é, É tudo, saudade, né? é Família, orgulho. né? E depois, Né? é longe, né? É orgulho que a gente sente e vê que toda sementinha ali, que no dia a dia da educação, que a gente teve, que eu e o Aricelso fomos semeando, cultivando ali no jardim da nossa vida ali, a gente tá vendo, né, que realmente vale a pena, né? E aí quando a gente tá na escola e diz, pais, sentem com os filhos, ouçam, né, conversem, orientem, aquilo que a gente procurou Com os do nossos nosso filhos. jeito fazer na educação das nossas filhas, né? E a gente sabe que isso para a construção desse ser humano lindo ali, maravilhoso, por dentro e por fora, né, tá sendo lapidado, né, esse ser humano que é o que eu digo para ela, que no teu trabalho, na tua vida, Érica, tu possa fazer na comunicação, nos espaços onde tu ocupar, tu possa fazer a diferença na vida das pessoas, né, que tu possa contribuir de maneira, no teu estilo, que as pessoas possam ser mais felizes, né, Veri? E eu Muito acho que lindo a gente isso. tá conseguindo isso, né? Olha Érica? ali que recadinho lindo, né? Mas temos também um videozinho da Laís. Então vamos ouvir a Laís. Oi mãe, oi vó. É muito difícil fazer qualquer tipo de homenagem pra vocês. Primeiro porque estar em frente a uma câmera não é bem a minha área. Mas eu queria dizer que eu sou extremamente grata por ter vocês na minha vida. Vocês são duas grandes inspirações pra mim. Eu só sou a mulher que eu sou hoje, ainda em construção, claro, mas graças a vocês, aos ensinamentos que vocês me passaram. Eu admiro demais a garra de vocês, a persistência, a perseverança, o jeito com que vocês sempre enfrentaram todas as dificuldades que surgiram nos caminhos de vocês. Muito obrigada por me ensinarem a nunca desistir dos meus sonhos, por mais difíceis que eles pareçam, por não ligar porque os outros vão pensar e por estarem comigo nos melhores e nos piores momentos da minha vida. Eu amo muito vocês. Um beijo. Querida. Ah, Laís. Que amor, né, Dona Lourdes? Que orgulho de ver as duas netas assim, né? A senhora tem mais duas, são pequenininhas, apareceram ali, mas quem sabe num próximo programa vem as outras duas também, É né? verdade. E da Laís, o que podemos falar então, Dona Lourdes? Muito querida. A nossa primeira neta, sabe, quando chegam os netos, chegou a primeira neta, chegou. Nossa Senhora, nossa paixão chegou. Ela é muito querida. Ela guarda muito para ela, sabe? Ela não é explosiva, mas ela é inteligente, guerreira, batalhadora, forte. Forte, eu disse sempre para ela, Laís, seja forte, Laís, em frente. Isso aí. Tem que ser assim, né? Mary, que linda a homenagem que as duas fizeram, né? Agora a Laís. E realmente pela fala das meninas, a gente percebe que a educação passada da tua mãe para você está passando para as suas filhas. E isso é uma sequência, né? São valores, amor, união. Valores, né, Isso Veri? aí. Que Valores, não tem aqueles preço, que né? a gente Ver fala isso. todo dia, né? Valores, a família é o pilar mais forte que a gente tem, né? E
A Laís, ela sabe que eu sempre digo para ela que ela me ensina, a Laís me ensina muito a cada dia que passa, porque a Laís, ela é muito disciplinada, coisa que eu não sou e nunca fui. Ela é muito disciplinada, ela é muito regrada, ela se cobra muito, ela é extremamente, procura ser extremamente perfeita em tudo aquilo que ela faz. E ela tem objetivos bem claros na vida dela, né? Daquilo que ela quer, e ela tá aí persistindo e correndo atrás e fazendo o seu melhor. Ela passou por algumas situações que de repente eu teria fraquejado, eu pensava, na idade dela, sabe, jovem. E ela assim foi muito forte, muito valente em tudo. E eu sei que aquilo que ela quiser, ela vai conseguir. Que ela vai realizar todos os sonhos dela, né? E assim como a Érica também. E ela, como tá na área do direito, eu todo dia, né? Quando a gente conversa ou quando faço minhas orações, eu sempre falo, né? Com certeza, no caminho da justiça, que é o caminho que ela escolheu, ela vai poder fazer a diferença na vida de vocês, porque ela tem valores bem claros do que ela quer, do que ela sonha para essa sociedade e para a vida dela, né? E aí, vendo esses depoimentos, a gente vê, eu tenho certeza que o Aricelso também está se enchendo de orgulho ao assistir, né? Porque é aquilo que a gente procura todo dia, né? Conversar e passar enquanto família, né? O quanto é importante todo esse diferencial humano, independente daquilo que tu for. Mas esse teu diferencial humano naquilo que tu for, enquanto pessoa, enquanto profissão, né? Ver isso é fundamental. Muito bem. Que lindo depoimento da mãe também, né? Falando que aprende com a filha também. Isso é muito importante, né? Mas, infelizmente, a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa, mais um programa emocionante. Então, esse programa nos surpreende a cada dia, a cada episódio dessa segunda temporada, porque a gente optou por fazer um programa entre as gerações e gerações de mulheres fortes, as diferenças e semelhanças, né? E que a gente possa levar um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo a força da família, dos valores, do que é passado de geração para geração, que a gente possa, enquanto mulher, fazer a diferença na vida de algumas pessoas. E a Dudinha, que sempre me acompanha aqui nos bastidores, é prova disso, né, Duda? Que todo o programa sempre rola muita emoção e não tem como a gente não se emocionar, né? Falar de família, falar de união, mãe, filha, avó, enfim. A cada dia, a cada programa, eu acho, né, Duda, que a gente fez uma escolha certa de colocar essa pauta no ar. Então, gente, eu deixo esses minutinhos finais para suas considerações finais. Mary, por favor. Quero agradecer bastante a oportunidade de eu e a mãe estarmos aqui, colocando um pouco da nossa história de vida, né? E que possa contribuir, né? E motivar e incentivar, né, as mulheres guerreiras que nos assistirem, né, a não desistir jamais. Sempre existe uma luz lá adiante, sempre existe um Deus muito presente na nossa vida, né, e a gente é capaz de superar obstáculos, sim, e viver também uma vida leve, sem tanto sofrimento, sem tanta angústia, né, sendo capaz de superar, sim, com o apoio, principalmente o apoio da família, né? Que a gente viu o quanto que é importante, né? Essa união, essa interação entre família, entre gerações. E a gente vai construindo, né? Toda essa trajetória de vida, esses seres humanos ali vindo, né? Com 5 aninhos, 10 aninhos, em formação, as meninas mais adultas, né? E aí, para nós é uma gratidão, um prazer muito grande ver, e obrigada por essa oportunidade. Obrigada à minha família, ao meu pai que está lá no céu, à mãe, ao meu esposo, o Aricelso, ao meu irmão,
minha cunhada, toda a nossa família maravilhosa, que são esse pilar, né, tão importante na nossa vida. Dona Lourdes, então, o que a senhora tem ainda a nos dizer? Olha, eu agradeço a Deus estar aqui falando sobre a minha vida, sobre a minha família maravilhosa, meus filhos, sabe? Minhas netas maravilhosas. Agradeço a Deus que elas estão bem, que todo mundo está bem. Em frente, não se assustem, fiquem com coragem, que eu sempre fui assim, vocês também têm que seguir. É que a mãe está aqui, tem que seguir, né? Enfrentando. Venha barreiras, que venha de tudo. Chuva. Vai lá, enfrenta. Enfrenta e tudo. Não desiste, não abaixe a cabeça. Tá? Se precisa chorar, a gente chora. Né? Faz parte da vida. Vamos em frente, levantando a cabeça. Muito bem. E agradeço a Deus estar aqui falando. A gente não sabe muito, sabe? Se expressar, mas... Nossa, a senhora soube muito bem. Foi um presente que a gente ganhou hoje no nosso programa, assim. Um presente meu de conhecer a senhora e de ver a força, né, que a senhora tem. E que realmente é isso aí. É o suporte dessa família, né? Quem é a âncora ali, quem tá tem dando ainda toda... E a âncora, velho. Querida, que amor. Foi um prazer, Dona Lourdes, conhecer a senhora. Com certeza, a Mary não poderia ser diferente tendo Que siga. a mãe que ela tem e as meninas também tendo a mãe e a avó que tem. Então, parabéns pela família que vocês construíram. Parabéns por serem essas mulheres fortes e independentes, que são exemplos para muitas outras mulheres. E que vocês sigam sempre unidos na família, com esse amor, com essa gratidão, com essa união entre todos vocês. Então, assim, muito obrigada mais uma vez por fazerem parte do nosso programa e por compartilhar conosco a linda história das mulheres da família Polezelo. Obrigadão mesmo. Obrigada. Então, pessoal, a gente chega ao final de mais um programa Mais Mulher. Hoje com uma história linda, entre 3 gerações de mulheres, que sempre essas histórias nos inspiram. A gente agradece a todos que nos acompanharam até aqui. Um agradecimento especial aos nossos apoiadores, a Regla, a Una Idiomas, a Vivere Oncologia, a Ibiza Designer e Móveis Planejados, a Macrosul Móveis, a doutora Ana Cláudia Leal e a dentista Caroline Crema Stuani. Uma boa noite a todos, um bom restinho de semana, fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira com mais um episódio inédito. Boa noite.